Há algumas semanas atrás, o meu amigo Hugo, lá do canal Tech Corner, acabou me comentando que essa estação de solda era incrível. Eu pensei comigo mesmo, como assim uma estação de solda incrível? Eu tenho estações de marcas muito melhores. O que essa poderia ter de diferente em relação às outras estações de solda? Eu não imaginava. Nesse vídeo, vamos conhecer a DWS-200 da FNI-RSI, definir-se como alguns chamam, mas eu prefiro falar FNI-RSI. Essa estação é realmente um show à parte. Sim, realmente assim, me surpreendeu. Eu pensei, será que uma estação de solda consegue me surpreender ainda? Bom, essa surpreendeu. E olha, corre o sério risco de ser a minha estação de bancada definitiva. Primeiro, os tipos de ponta. Então aqui é uma ponta HS02, né, que é o padrão que ela usa, mas começa já com essa mudança, porque vocês podem escolher, né? Ou vocês vão ter a ponta HS02, então que vem as pontinhas aqui, essa opção aqui já veio com várias opções, e todas essas opções que vocês têm, vocês podem deixar ela aqui em cima para substituindo, usando aquelas que vocês preferem. Então esse aqui é o modelo mais grossinho, aqui é o HS2A, e vocês também podem usar o HS02B, que são aquelas pontas um pouquinho menores, um pouquinho mais delicadas, que eu gosto bastante. Vocês vejam que é uma diferença até de tamanho entre os dois tipos de pontas. Bom, só que, claro, o encaixe é diferente, por isso vocês podem optar qual que vocês querem, ou, assim como aqui, com as duas, porque aí vocês simplesmente substituem a opção que vocês querem. Neste caso, você pode usar ou uma
ou a B, ou a A ou a B. Isso dá uma flexibilidade muito grande. Outra coisa que ela tem de fora de série, além dessa questão das pontas, ela também tem as hastes junto. Vou dizer que essa é que me encantou menos em termos de usabilidade, porque eu provavelmente não vou usar aqui, mas para quem for usar eu achei que era uma coisa que eu não ia gostar e gostei muito. Que são essas duas garras, ela vem com duas garras dessas, que são muito fortes, não é aquelas dobras que tu bota alguma placa e ela escorrega, elas são muito fortes, bem rígidas, mas ao mesmo tempo não muito difíceis de virar. E ambas podem ser encaixadas ao lado da base da estação. Encaixou e você... Opa. Agora sim. E vocês usam na frente da estação. Resolveu abrir sol em Porto Alegre bem agora. E aí vocês têm uma para cada lado e ele tem uma entrada ao lado aqui. Vocês podem simplesmente tirar a borrachinha e encaixar as duas mãos. Por que eu disse que eu não vou usar? Porque a minha estação acaba ficando um pouco mais deslocada aqui na bancada por uma absoluta falta de espaço. E aí vem um dos pontos, né? Saindo daqui da frente, a base eu preciso também deixá-la deslocada, não posso deixá-la colada assim, como seria bem legal. Que é como provavelmente eu usarei, tornando essa opção definitiva. Vou deixar aqui até essa base por enquanto. O que mais a gente tem aqui na principal dela? Deixa eu soltar aqui. Bom, o que eu tenho aqui atrás? Eu tenho a entrada de energia, ela é automaticamente 110/220, bivolt automático, com fusível. O botão liga e desliga, o que para mim é o primeiro ponto, digamos, de observação dela negativo. Preferia que esse botão fosse na frente, porque como eu deixo encaixado as minhas coisas na bancada, é ruim de acessar a parte de trás. Mas ela tem um outro botão liga e desliga aqui na frente, que a gente pode entender. Esse aqui é como se fosse a geral dela. Aqui nós temos uma conexão bem interessante, que é esta conexão aqui, com esse fiozinho aqui, que ela liga esta base aqui nela. Então por que é importante essa ligação? Isso é uma coisa fora de série, ela nós vamos ver funcionando. Porque ela tem uma sensibilidade ativa. Quando eu largo na base, ela automaticamente entra em stand-by. Então eu não preciso ter o tempo de espera para entrar em stand-by. Larguei na base, através desse fio ela vai detectar que deu o contato e aí ela já entra em stand-by. É óbvio que toda essa conexão ela acontece através desta conexão aqui, né, que vai aqui. Mas para eu dar o sinal na base, eu dou o sinal através desta conexão aqui, que é onde eu ligo a base. Uma conexão de metal super bem feita, né? Os encaixes aqui atrás, parafusado, coisa que é difícil a gente enxergar. Ela ainda conta aqui em cima com a base de borracha, onde eu já mostrei para vocês. A gente coloca as pontas, então podemos colocar aqui as pontas que nós vamos usar, ou na própria base também tem o local para botar as pontas. Então vocês podem deixar todo o estoque de pontas aqui para ir trocando de uma forma fácil, o que é muito útil. Na parte da frente eu tenho uma tela gráfica colorida, excepcional. Temos aqui os botões de menu, já vamos trabalhar com eles agora. E temos aqui o liga e desliga. Aqui embaixo tem só um enfeite de LED. E ela não é tão pesada quanto eu imaginava poderia ser. Bom, mas ela acompanha também a base do próprio ferro de solda. Ela tem essa anteninha opcional que ajuda na hora de soldar para não ficar o fio solto por aí. Eu não sei se eu gosto tanto disso, mas estou aqui usando para mostrar para vocês. E eu tenho aqui onde eu conecto a minha ponta escolhida. Ela tem essa pegada de borracha macia, não tão macia, mas macia, prova de calor, muito boa. A construção dela é um plástico, mas é diferenciado, viu?
o toque dela parece um aço, assim, como se fosse pintado, assim, mas ele é plástico. Aqui eu tenho um silicone e o fio todo de silicone extremamente macio. Extremamente macio. Sem marcar nada, um fio padrão FNI RSI mesmo. Por isso que eu digo, eu não sei se eu gosto dessa anteninha. Ela é regulável, então eu consigo ajustar ela para onde eu quero. Ela tem encaixe, então ela fica bem presa. Ela não vai ficar andando. Mas aí vocês vão ter que ajustar ela de acordo com o gosto de vocês. Aqui nós temos um sacador de pontas. Então vocês colocam a ponta aqui e puxam. Pode ver que ele tem um pouquinho de desenhos diferentes para vocês optarem pelas pontas. E a limpeza dela, de vez ser a esponjinha de aço, ela é encaixado aqui, bem encaixando. Ó, é como se fosse um pincel de cobre numa base de borracha. Que encaixa aqui, que também é de borracha. Não tinha visto isso ainda, mas eu gostei. Acho que vai funcionar bem. Agora eu vou aproveitar e vamos ligar ela. Então, ao ligar ela atrás, a única coisa que a gente liga é o botão. Então, através do botão, as pontas daqui. Através do botão é que eu realmente vou ligar ela. Vocês vão ver que interessante a hora que eu for ligar ela. Então, eu estou com a minha base, ainda não botei a ponta. Vou ligar ela. Vem o logo e vem dizendo, você está sem a ponta. Então ele já avisa isso antecipadamente. Dá o bip aqui embaixo. Então eu vou desligar e vou colocar a ponta. E aí olha que prático. Coloquei a ponta sem encostar nela. Quero tirar. Tiro a ponta. Então mesmo com ela aquecida eu poderia fazer a troca de ponta de prova. Vou ligar de novo. E ela já entra aquecendo a 100 graus. Então vamos dar uma olhadinha agora como ela funciona, já com a ponta de prova, para conhecer um pouquinho de todas as funcionalidades dessa estação fora de série. Então vou ativar ela. No momento que eu ativo, né, que eu ligo ela, depois do logo, ela entra nesse modo hibernação. Que é aquele modo que ela está pronta, ela já fica ali aproximadamente 100 graus, quase imediato, quando a gente liga ela já vai a 100 graus, e ela fica nesse modo hibernação até eu pegar o ferro de solda. Peguei o ferro de solda, ela sabe que eu peguei, que eu tirei da base, ela entra em modo de trabalho. Se eu ficar durante esse tempo que ele mostra aqui embaixo, que começa sempre em 30 minutos em modo hibernação, ela entra em modo de espera. O que é o modo de espera? Ela fica desligada, né? Vai ficar lá aguardando que eu aperte o botão para começar de novo. Então ela tem esses modos, né, de hibernação e de espera, ou de sleep e standby, muito padrão, mas de uma forma muito interessante, porque fica aqui na tela esse modo. Sempre que eu largar na base o ferro de solda, ele automaticamente avisa para ele entrar em modo hibernação, ou modo sleep, e aí ele vai baixando a temperatura, ele desliga a temperatura, vai baixando a temperatura até entrar na temperatura definida, que no caso aqui é 100 graus. Eu vou pegar agora o ferro, antes de fazer qualquer coisa, vou pegar o ferro de solda para a gente ver o tempo de aquecimento até os 330 graus, que se eu não me engano foi o que eu deixei definido a última vez que eu usei. Então se é 330 ou 300, nós já vamos descobrir, mas a gente mede sempre até 300 graus. Tá? Como ele vai começar em 100, porque à medida que eu ligo ele no modo hibernação, ele já vai a 100 graus e vai mantendo esses 100 graus por esse tempo. Então, quando eu tirar agora, ele vai aquecer dos 100 aos 300 ou 330. Vamos ver o tempo, vou ligar o cronômetro assim que eu tirar o ferro da base. Vou tirar o ferro da base e vou molhar o cronômetrozinho correto. Já esquentou, não sei. Deu tempo de ligar o cronômetro. É absurdamente rápido e absurdamente bom esta ponta de ferro. Essa ponta de ferro usa o mesmo padrão da HS02, que é a estaçãozinha portátil da FNI RSI, que é
absolutamente fora de série, ela segue o mesmo padrão. Então, é muito, muito boa igual. E tá lá, 330 graus, não foi nem 300, passou dos 300. Aqui a esponjinha é uma coisa nova para mim, essa esponjinha no formato um pincel de cobre, gostei muito. Tá lá. Agora eu vou largar ela na base e vocês vão ver que vai reduzir. Veja que a temperatura, a potência, bem embaixo na barra, existe a potência que ele está usando para manter os 330 graus. Porque, claro, tem a temperatura ambiente, tem alguma coisa que encoste que vai esfriar, tentar esfriar um pouco o ferro, então ela tem que se manter, então ela vai gastando um pouquinho de potência. À medida que eu largar a estação, ela vai começar a esfriar. Começou a esfriar. E quando ela chegar em 100 graus, ela entra no modo de standby, né, de hibernação. Enquanto isso, vamos aproveitar aqui o tempo e mostrar que aqui embaixo eu tenho as 3 memórias. E com as 3 memórias eu posso selecionar a temperatura que eu quero ativa. Ela continua baixando e não entrou nessa temperatura, por quê? Porque eu estou com o ferro colocado. Mas à medida que eu tirar o ferro agora, ela vai a 350 graus. E vocês vão ver que legal que é. Vou tirar agora só para mostrar para vocês. Vocês viram que a potência foi até 100% e já baixou, porque 200 watts de potência é muito rápido. É o tempo de pegar e encostar no estanho e ela já esquentou. Cara, eu tô assim... A HS200 já é fantástica. Essa aqui, então, nem se fala. Vou largar de novo. E ela já entra em standby. Muito legal, né? Olha, conhecendo um pouquinho aqui, eu tenho ali a temperatura ambiente do lado, né? As temperaturas do que está ativo ou não. Embaixo, como eu falei, as memórias e a barra de potência. Mas eu tenho outras formas de enxergar. Então, se eu apertar aqui no Mode, eu consigo ver aqui embaixo um gráfico da temperatura. Então, ele mostra ali um gráfico da temperatura. Eu vou pegar aqui, vocês vão ver que vai subir. Ele está baixando. Está 250 graus, está baixando. Agora eu vou pegar ela. Ele sobe de novo. Aí eu vou largar. Ele começa a baixar outra vez. Se vocês quiserem ver esse gráfico maior, não tem problema, eu aperto de novo. E aí vocês têm o gráfico da temperatura juntamente com o gráfico da potência. Então eu vou tirar. Vejo que a potência vai lá em cima para esquentar e depois ela fica só ali se mantendo. É fantástico. Eu já vi uma estação de solda com essa tecnologia, né? Tenho certeza que não. Que legal que a FNIRC fez aqui. Depois a gente volta para o padrão. E aí, claro, eu tenho o menu de configurações, onde vocês podem dar várias definições. Uma delas é a mudança de temperatura. Então eu estou ali em 300 graus, quero 310. Então vocês vão mexendo, ele vai de 5 em 5 graus. Esse ajuste que vocês podem arrumar isso também. Vocês têm aqui a base, está em 105 graus o Sleep Mode. Então eu posso... Ah, não, mas eu quero 100 graus, não 105. Então não tem problema. Eu vou a 100 graus no Sleep Mode, se eu está ativado ou não, tanto o Sleep quanto a hibernação quanto a espera, né? O Sleep quanto o Standby. O Standby está com o tempo de 30 minutos. Tudo isso vocês ajustam e vão botar aquilo que vocês querem. Não, tem o padrão de fábrica, mas vocês têm a liberdade de mexer em tudo que vocês quiserem. As 3 memórias, então por aqui vocês podem ajustar as 3 memórias, lembrando que ela vai a 450 graus, e aí eu defini 300, 330 e 350, para mim é o que eu uso, mas talvez mudar alguma para 300, 350 e 400, quando eu tenho que derreter um estanho um pouco mais antigo, que eu preciso um pouco mais de potência, ou alguma coisa maior, né? Eu tenho uma chapa de cobre que dissipa muito calor, então aí vocês vão definir as memórias daquilo que vocês usam e vocês trabalham. Aqui eu tenho a tela de calibração, então me permite que eu teste a ponta para ver se eu tenho que fazer algum ajuste de calibração. Ele sugere então usar essas 3 temperaturas como ajuste, aí eu vou regulando cada uma delas e ele regula a estação para vocês. Brilho da tela, BIP, Celsius ou Fahrenheit, e se inglês ou chinês. Infelizmente ela não tem a opção em português, porém o manual, que é um caso à parte, um manual sempre maravilhoso da FNIRC, todo colorido, com uma qualidade de papel excelente, não
nos deixa na mão e traz todo o manual em versão em português. Tá? Então, fácil de ler, sem problema nenhum. E o reset de fábrica, que é a última opção. E aí eu volto para a primeira. O standby já baixou a 100, né? Eu defini em 100 graus. E eu estou ali com o meu tempo de standby. Sobre a construção. Ela é toda de um plástico, que é um plástico altíssima qualidade. Vários partes onde tem necessidade de encostar em calor é de borracha ou de metal. Como aqui. Metal, borracha, borracha, borracha. Ela tem um acabamento lateral de plástico imitando aqui o fibra de carbono, né? A saída de borracha atrás. Uma construção primorosa, como a FNRSI tem feito nos últimos equipamentos. É fora de série. A base é muito pesada, mas ela também não é muito leve. Ela é o suficientemente boa para sustentar sem nenhum tipo de problema dela se movimentar no uso. Ela é suficientemente pesada para isso. E aqui a base também, até para aguentar, através das suas garras, alguma coisa que a gente queira soldar. Então, para falar um pouquinho aí da estação de solda DWS-200. Pontos positivos. Cara, essa estação é tão pontos positivos que provavelmente vai ser a estação que eu vou passar a usar na minha bancada. É uma questão agora de ajustar os meus espaços, porque ela me surpreendeu. Me surpreendeu demais. O tempo de aquecimento assim, muda até a forma da gente trabalhar. Torna muito mais ágil e prático. A quantidade de pontas de prova que existe no mercado não nos deixa na mão em termos de aqui, mas eu só tenho essa ponta. Não, ela tem uma quantidade grande de pontas, você já pode adquirir junto com ela. Então ela realmente é fantástica. A ponta é menor do que o normal, né? As pontas de prova dela não tem aquelas pontas muito grossas. Isso pode ser um ponto de atenção se alguém precisa realmente de coisas muito robustas, quase de elétrica. Mas para eletrônica não vejo nenhuma necessidade, já que ela tem os dois tamanhos de pontas para vocês usar. Inclusive eu particularmente devo usar ainda a menor, ali mais para um SMDzinho, coisas pequenininhas, a menor vai ser mais útil. Eu estou encantado, realmente eu estou encantado. Bom, ela tem uma desvantagem por enquanto, que é o preço, e eu não achei ela no Brasil para vender ainda, mas a FNRSI tem trazido algumas coisas para o Brasil. Eu vou deixar para vocês o link da loja oficial da FNRSI, e vocês podem ali monitorando ou pesquisando ali no AliExpress ou em alguma outra loja essa estação. Se ela aparece no Brasil, se tem opção no Brasil, ela vale muito a pena. Ela não é uma estação muito barata, mas ela vale cada centavo. E para finalizar, a FNRSI está de parabéns. Esse equipamento é acima do que eu vejo de mercado. Poucas marcas têm lançado ferros de solda com tanta tecnologia embarcada. Eu estou encantado, realmente essa estação aqui me surpreendeu absurdamente. Ela não é uma estação tão barata, mas ela vale cada centavo. Como ela passa dos $50, ela tem aquele imposto de 92 e que com a subida do ICMS vai aumentar ainda mais o imposto. Então ela não fica com um valor tão acessível, mas essa estação vale. Realmente vale cada centavo. Estou encantado e é, como eu disse, a estação que provavelmente vai tomar conta aqui da minha bancada. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer a DWS-200 da FNRSI. Era isso e valeu. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever e dar o like. Uma ótima semana e até a próxima!